Primeiramente eu queria lembrar que nós temos lá a nossa página e todos os cálculos podem ser feitos a partir da nossa página. Mas é sempre bom que a gente consiga fazer os cálculos sem a necessidade de recorrer à máquina. Nesse primeiro dimensionamento, nós vamos tratar de um dimensionamento de um sistema fotovoltaico para uma residência em uma condição ideal, onde nós teremos tanto a direção norte, onde vamos colocar direcionados os nossos módulos, e vamos também ter a possibilidade do telhado estar na mesma angulação da latitude, sem necessidade de ajuste. O nosso sistema vai ser o sistema on-grid de compensação. Então, a gente vai dimensionar para poder injetar na rede. A primeira coisa que temos que fazer é solicitar ao cliente uma conta de energia para que a gente possa fazer a média mensal, anual do consumo dele, somando o consumo de todos os meses, dos últimos 13 meses, e dividindo por 13. Esse cliente, ele apresentou a intenção de aumentar o consumo, então colocando mais um ar-condicionado de 12.000 BTUs, o que vai gerar um acréscimo de aproximadamente 175 kWh mês na conta dele. Então a gente vai acrescentar 200 kW à média mensal anual que a gente calculou. Ao conhecer a possibilidade de subtrair a taxa de uso e disponibilidade do sistema, o cliente concluiu que ele não vai fazer isso, ele vai ficar com essa taxa de disponibilidade do sistema, ele vai pagar e vai deixá-la retornar como crédito, porque ele pode utilizar esses créditos depois numa outra residência que ele possui com a mesma titularidade. Então, considerando esses fatores, o novo valor de consumo anual e o aumento previsto, menos a TUSD, que ele não vai retirar da conta, nós vamos ter que dimensionar um sistema para atender 548 kWh mês. Para tanto, vamos ter que dimensionar a média diária de consumo desse cliente. Então, nós vamos pegar esses 548 kWh mês e dividir por 30 dias. Vamos chegar lá ao valor de 18,27 Wh dia. Depois a gente vai pegar a localização desse cliente geográfica, com o endereço no Google Earth, a gente consegue fazer isso. Entra lá no Google Earth, coloca o endereço, pega a latitude e a longitude do cliente e entra no site do CRECESB e aplica essa longitude e essa latitude. Feito isso, você vai poder, pelo Google Earth, verificar a foto do telhado e já tirar algumas medidas, mas nada supera a visita técnica no local. E também vai poder visualizar a tabela do CRECESB para aquela coordenada geográfica. Na tabela do CRECESB para a coordenada geográfica, você vai buscar o plano horizontal e a média solar mensal do ano que o CRECESB faz a medida. No plano horizontal, que é uma média um pouco pior do que a no ângulo de latitude. E aí vai render para a gente alguma vantagem com relação ao dimensionamento. Reforço que a necessidade de fazer a visita técnica e fazer o checklist, porque você tem que avaliar se o telhado vai suportar, se as instalações elétricas estão adequadas, se vai ter necessidade de alugar andaime,
se tem algum risco que necessita de algum suporte de segurança melhor e tal. Tudo isso você vai ver, ele tem que acompanhar conforme o que foi indicado por um técnico ou engenheiro ou responsável, se esse responsável não for você. Depois de determinada média diária, a gente vai aplicar sobre essa média diária nessa fórmula, onde a gente vai pegar a média diária e vai dividir pela taxa de desempenho, a taxa de desempenho que considera o nível de sujidade, as perdas nos condutores, corrente contínua e corrente alternada, e o HSP ou o ISDMM, né, que é lá a taxa de radiação solar que a gente tirou lá da tabela do CRECESB. Feita essa conta, a gente vai chegar a um valor de 5,16 kW pico. Essa é a potência do nosso sistema. Para chegar a essa potência com muita facilidade, você pode ir lá na nossa página e só colocar os valores e aí ela vai fazer o cálculo para você. Mas reforço que é importante você saber fazer. O módulo mais simples da gente conseguir saber qual o número de placas que a gente vai usar e o inversor é esse cálculo. Então, a gente, de posse da potência do sistema, a gente busca, né, nos fornecedores um módulo que seja um módulo mais adequado ali à nossa necessidade. Nesse caso, escolhemos um módulo de 580 watts pico e vamos dividir essa potência do sistema pela potência do módulo e vamos chegar a um número de módulos que a gente vai precisar. Se esse número der quebrado, a gente vai aumentar um módulo e depois vai ajustar a potência. Nesse caso aí, a potência que era de 5,16 kW do nosso sistema aumentou para 5,22 kW. Mas a gente pode ainda variar essa potência 20% a mais, 20% a menos, conforme a necessidade e a conversa que a gente vai ter com o cliente na determinação do inversor. É claro que esses cálculos foram feitos a partir de um mundo ideal, né? A gente conseguiu aí um telhado mágico, que é virado para o norte, que tem a latitude igual à angulação do próprio telhado. Mas no mundo real a gente sabe que isso não acontece desse jeito. A gente tem que fazer ajustes para poder ter lá o nosso sistema bem ajeitadinho. Agora chegou a hora de escolher os equipamentos. A gente vai lá, vai olhar o tipo de telhado para saber qual o tipo de suporte que a gente vai solicitar e vai buscar os fornecedores para buscar os kits capazes de atender a essa nossa necessidade. A gente pode também, ao invés de fazer todos os cálculos, só passar para uma integradora as nossas necessidades e ela, com a expertise, calcula para a gente. Ou a gente pode ir lá e cotar mesmo na mão, que é como a gente vai fazer aqui agora. Então a gente foi pesquisar e escolhemos um kit para o nosso sistema. A gente, depois de calcular bastante, a gente avaliar preço, avaliar potência do inversor, ler os datasheets dos equipamentos, a gente chegou à conclusão de que o kit que atenderia a necessidade desse cliente seria esse kit com microinversor, 2 e 8 módulos de 580, né, que segundo o fornecedor vai nos gerar até 556 kW mês, no melhor dos mundos. Então a gente vai ter que fazer um ajuste lá no nosso sistema. Então o que a gente vai fazer? A gente foi lá e conversou com o cliente. Olha, aqui a sua usina ela estava prevista para gerar 3,350 kW pico, que era o original. A gente que deu uma crescida nisso por causa daquele ar-condicionado que você colocou e tal, e aumentou ela para 522. Então você vai ter uma sobreprodução aí de 1,95, simulação favorável de 556 kWh, né?
A gente, com esse kit de 8.198, a gente pode baixar isso para 4,64 kWh, que pelos nossos cálculos ainda vai te atender, porque vai gerar uma sobreprodução de 1,36 kWh, fazendo com que a sua conta, você continue só pagando a taxa de disponibilidade de sistema e de iluminação pública. Feito isso, o cliente aceitou, então é a hora da gente escolher o melhor arranjo para o telhado. A gente pegou esses módulos e multiplicou o número de módulos pela área e chegamos à área total que os módulos vão ocupar. Buscamos a área do telhado e vimos que a área do telhado supera em muito a área que os módulos vão ocupar, então a nossa instalação é viável. Se não fosse, teríamos que recalcular. No layout do telhado, os módulos vão ficar mais ou menos nessa posição, ocupando esse espaço. A gente vai para o exame de viabilidade econômica. Então, os nossos kits mais a string box ficaram num preço de R$ 8.477. A nossa mão de obra fica em média em R$ 800, R$ 100 por placa. O custo de instalação, cabos, disjuntor, distribuição, miscelâneos materiais que a gente vai agregar, ele é geralmente 15% do valor do quilowatt pico. Nesse caso, a gente acrescentou aí um kit de telhado, porque o nosso kit de microinversor não vinha com kit de telhado. Então, ficou os 15% mais o kit de telhado, 696 mais R$ 702. Não, R$ 534, que é o kit de telhado mais baratinho que a gente achou. Temos que somar também a homologação, que até 5 kW as empresas costumam cobrar R$ 1.000, acima disso 20% da potência máxima da nossa usina. A margem de lucro geralmente fica em 20%. Né? O nosso total, então, ficou em R$ 13.808,40. Considerando essa taxa de tarifa elétrica de 1,12, a gente vai dimensionar agora a viabilidade do sistema. Então, a viabilidade do sistema ela considera o nosso fator de recuperação de capital de investimento para 20 anos, né? Em cima dessa fórmula, onde a gente alcança lá um valor por quilowatt-hora gerado de 0,24 centavos, 24 centavos de real, né? Considerando que a nossa taxa para gerar quilowatt é 0,24 ou 24 centavos e o nosso consumo, se fôssemos consumir direto da nossa distribuidora, que aqui nessa região é a Light, seria de 1,12 centavos por consumo, a gente tem uma diferença de 0,88 de real, 88 centavos por quilowatt. Isso gera para a gente, em 20 anos, uma taxa de retorno para 4,3 anos, ou seja, se a gente comprar o sistema à vista, em 4,3 anos a gente já tem o nosso capital recuperado. Se comprarmos financiado, essa faixa varia entre 6,5 e 8 anos. Considerando os 20 anos de sistema, a gente vai ter aí 12 anos de lucro. Se botarmos em valores de reais, o sistema, o nosso gasto sem o sistema ficaria na faixa de R$ 179 mil. Com a geração, a gente faz um investimento de R$ 38 mil. Esses R$ 38 mil a gente paga eles em 4,3 anos. Recupera então em 4,3 anos. O que vai gerar uma diferença de R$ 140 mil, que seria o nosso lucro, ou seja, durante 20 anos a gente economizaria R$ 140 mil se instalássemos o sistema, o que faz que o sistema seja viável. Agora no exemplo 2 a gente vai considerar um telhado voltado para o leste a 10 graus. Então aqui a gente vai ter que aplicar o fator de correção de direção de 0,85. Vamos considerar o mesmo sistema, de 4,64 kW. Só que com o fator de correção de 0,85, esse sistema teria que aumentar para 5,45 kW. Só que, como ele está voltado para o oeste,
a gente vai ter uma perda aí de 3%. Então a gente vai ter que aplicar essa perda aí de 3% em cima desse valor, o que vai fazer com que o nossa usina cresça para 5,61 kWp, né? Esse investimento, esse aumento da potência vai gerar um aumento na ordem de 22,8% do nosso custo. Então o nosso custo anual passa de 0,24 para 0,29, né? A gente vê aí que um aumento de 22% no nosso custo só vai aumentar um pouquinho a nossa necessidade ali o nosso tempo de retorno, mas o sistema ainda continua viável e dando muito lucro para a gente. O terceiro exemplo, ele é um exemplo de um telhado com angulação de 10 graus, só que agora voltada para o sul geográfico. Então, a gente vê que a taxa de ajuste por direção cai para 0,53 e a nossa usina, ela quase dobra de valor. Não é quase dobra de valor, ela vai para 8,75 kW. Mais que dobra de valor, né? Então, só corrigindo a angulação. A direção. Agora a gente tem que corrigir também a angulação. Só que essa angulação é uma angulação negativa. Ela está voltada inverso do que a gente precisa. A gente precisa que ela fique voltada para o norte, ela está voltada para o sul. Então a gente tem que fazer um giro de 212 graus. O que vai gerar para a gente uma PA de 1,792. Ou seja, a gente vai ter que fazer um ajuste por angulação de 1,792 no nosso sistema. Então a gente vai pegar esse valor de 1,792 e vai aplicar ali na nossa potência da usina, o que vai gerar para a gente uma usina de 24,43 kW. Quer dizer, o nosso investimento para poder atender aquela necessidade de 548 kWh vai nos impor um aumento de 526% de investimento, só porque essa usina está virada para o sul, né? Então a gente vai ter uma taxa de retorno do investimento que vai crescer ali da ordem de 4 anos e meio para 22 anos e 8 meses. O nosso sistema ele tem tempo de vida útil estimado em 20 anos, então a gente não vai ter retorno enquanto o nosso sistema estiver funcionando, o que vai fazer com que a gente acarrete um prejuízo na ordem de R$22 mil aproximadamente. Se a gente contar pagamento à vista, né? Se contar um pagamento a prazo, isso aí piora muito. Agora a gente tem aqui um arranjo onde a gente tem um telhado inclinado voltado para o leste geográfico, né? E está a 12 graus. Então nesse sistema a gente vai lá aplicar o fator de correção de 0,85 em cima de 5,16, que é o nosso valor original, né? Já que a gente não pode usar aquele valor de 4,64 porque agora a angulação do telhado mudou. Então a gente vai ter uma usina de 6,07 kWp. Considerando que a angulação é de 12 graus, a gente aplica o nosso fator de correção de angulação, que é o ângulo menos a latitude, e a gente vai ter uma eficiência do sistema de 98%. Então a gente vai ter que corrigir 2% dessa eficiência, o nosso sistema vai passar ali para 6,19 kWp. Com 6,19 kWp, a gente procurou no mercado e encontramos um inversor e um kit com 11 módulos que geram para a gente 6,16 kWp e atende a nossa necessidade.
Esse inversor ele possui duas MPPT e a corrente máxima de 14 amperes e uma corrente de uma tensão nominal de 330 VCC, né? O nosso módulo ele possui uma tensão de circuito aberto de 46,9 volts e uma corrente de curto-circuito de 11,26 e ocupa uma área de 2,53 metros. Esses valores vão ser importantes para o dimensionamento do nosso circuito. Então, para saber se o nosso inversor ele suporta lá nossas strings, o que a gente faz? A gente vai dividir essas 11 strings em duas fileiras, duas strings, uma com 6, outra com 5 módulos, e vamos calcular a partir da maior. Para saber se a entrada do inversor suporta a nossa string, é só multiplicar a tensão vezes a tensão de circuito aberto vezes o número de módulos. Nesse caso deu 298 volts. Tem que ser menor do que a entrada do inversor, que nesse caso é 330 nominal. Para saber se ele suporta strings em paralelo, é só a gente pegar a corrente máxima de entrada do inversor e dividir pela corrente de curto-circuito de uma placa, de um módulo, né? Aqui deu maior que 1 e menor que 2, então o nosso inversor vai só suportar uma única string com esses módulos. Eu poderia mudar os módulos para módulos menores se eu quisesse montar dois arranjos em paralelo. Né? Agora a gente vai fazer o cálculo do desenho, né? Do layout. Então a gente multiplica o número de módulos pela área de cada módulo, vai achar ali uma área de 27,83 metros quadrados e vai perceber que é muito menor do que a área do telhado. Fazemos o layout para mostrar para o cliente como é que vai ficar. Então o nosso sistema vai ficar desse jeito, né? Nós temos duas MPPT no nosso inversor e vamos ter ali duas strings. Nesse caso aqui, a viabilidade econômica ela se prova também viável, né? Já que o nosso sistema, no total, ele vai ter um valor total de R$ 18.400. Considerando a mesma taxa de consumo, a gente vai ter uma taxa para geração do quilowatt de 0,25, bem parecido com o que a gente tinha antes, que foi 0,24, né? Logo, uma taxa de retorno de aproximadamente 4 anos e meio, de ser financiado entre 6 e 8 anos. Então, o sistema é viável também. Nesse exemplo aqui, a gente está observando um sistema com suportes para laje ou solo. Aqui a gente está só dimensionando a distância entre os módulos para evitar sombreamento. Nesse primeiro módulo, a gente vai ver que o Dzinho, que é a distância pequena, é igual a 3 vezes a altura do módulo, menos o comprimento ali da base do módulo, né? O segundo fator, ele acrescenta 1 nesse cálculo. Então, no primeiro, a gente observa que o nosso resultado foi de 0,74 e no segundo de 1,74. Esses valores eles configuram então para a gente um valor máximo e um valor mínimo de distanciamento para evitar sombreamento. Aqui a gente tem um sistema híbrido que foi escolhido, né, com essa configuração. O sistema híbrido ele é caracterizado por poder alimentar a nossa carga, com a energia da rede fazer a injeção para que a gente possa ter compensação e alimentar umas cargas prioritárias pela bateria se a gente tiver falta de energia. Ok? Espero que tenha ajudado na melhor compreensão do dimensionamento e visitem nossa página. Até a próxima.